Quem eram os Nefilins no Antigo Testamento? Saudações à nossa comunidade bíblica. Adentremos sem rodeios no intrigante universo dos Nefilins. Você sabia que essas misteriosas figuras são mencionadas nas escrituras antigas? A Bíblia sugere que eram seres celestiais que habitaram a Terra, uma fusão de divindade e humanidade. Como isso impacta nossa compreensão das narrativas bíblicas? A resposta pode surpreender até os estudiosos mais dedicados. Prepare-se para uma jornada reveladora, desvendando os mistérios dos Nefilins e suas implicações no contexto bíblico. Sem enrolação, direto ao âmago da sabedoria divina. Fiquem atentos, exploradores da fé. A história dos Nefilins. Uma jornada nas eras antigas. Adentremos os anais esquecidos da história, onde os Nefilins, seres enigmáticos, desempenharam um papel intrigante. Na vastidão dos tempos primordiais, as escrituras ecoam seus passos, sugerindo uma linhagem celestial que habitou a Terra. A contextualização histórica se torna crucial para desvelar os véus do desconhecido. Imaginemos as civilizações antigas, onde mitos e verdades se entrelaçam. Os Nefilins emergem como figuras divinas, entrelaçadas na tapeçaria da humanidade. Suas histórias ressoam nas narrativas de diferentes culturas, dos Anunnaki sumérios aos gigantes bíblicos. Ao contemplarmos o contexto, vislumbramos a influência dos Nefilins na formação de mitologias e crenças, como suas interações moldaram a visão ancestral do divino e do humano. Que legados deixaram nas tradições que reverenciamos hoje? Nossa jornada histórica nos conduzirá por antigas tabuletas, pergaminhos e relatos sagrados, explorando conexões entre esses seres e os destinos das civilizações. A história dos Nefilins é um elo entre o palpável e o celestial, desafiando-nos a compreender os enigmas que transcendem os confins do tempo. Prepare-se para desbravar os mistérios entrelaçados na narrativa ancestral dos Nefilins, pois a compreensão do passado revela chaves para o presente. Explorando as teias do tempo. Nefilins nos anais históricos e bíblicos. Mergulhemos nas páginas amareladas do passado, onde a presença enigmática dos Nefilins entrelaça-se com o tecido da história e das escrituras sagradas. Ao explorar as diversas interpretações históricas e bíblicas sobre a origem desses seres, vislumbramos um quebra-cabeça de narrativas que desafia a compreensão convencional. Na mitologia suméria, os Anunnaki, uma suposta raça de deuses, são frequentemente associados aos Nefilins, lançando raízes profundas nas antigas tabuletas de argila. Essas narrativas transcenderam culturas, assumindo novas roupagens nas tradições bíblicas, onde os filhos de Deus coabitaram com os filhos dos homens. As Escrituras, particularmente o livro de Gênesis, projetam luz sobre a presença dos Nefilins antes e após o dilúvio. Interpretar esses relatos bíblicos torna-se um exercício fascinante, questionando se esses seres eram progenitores de gigantes ou portadores de conhecimento divino. Vejamos em Gênesis 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens eventos específicos, como a chegada dos Anunnaki na Suméria, ou as passagens bíblicas que mencionam Nefilins após o dilúvio, destacam-se como marcos na jornada desses seres. Explorar essas épocas nos transporta para eras esquecidas, onde a fronteira entre o mítico e o tangível se desfaz. Ao desvendar as várias interpretações históricas, deparamo-nos com uma riqueza de perspectivas que enriquecem nossa compreensão. Que conexões podemos traçar entre diferentes tradições? Como essas narrativas moldaram a cosmovisão de civilizações antigas? A busca pela origem dos Nefilins revela-se uma viagem pelos meandros do conhecimento, desafiando-nos a transcender os limites do tempo. Nesse intricado labirinto de mitos e verdades, os Nefilins permanecem como enigmas, aguardando serem decifrados pelas mentes curiosas que ousam explorar os recônditos da história e da fé. Nefilins desvelados. Uma jornada nas escrituras sagradas. Adentremos as páginas antigas da Bíblia, onde as referências são frequentemente associadas aos Nefilins, desafiando-nos a compreender o mistério desses seres. Gênesis, o berço das narrativas bíblicas, revela pistas intrigantes sobre a presença dos filhos de Deus entre os filhos dos homens. A passagem enigmática de Gênesis 6, versículo 1 ao 4, desvela um cenário onde os filhos de Deus
coabitaram com as filhas dos homens, gerando uma linhagem de gigantes, os Néfilins. Uma análise cuidadosa dessa narrativa revela camadas de significado, provocando a reflexão sobre quem eram esses filhos de Deus e qual era o propósito divino por trás de sua presença na Terra. Outras referências, como Números 13, versículo 33, fornecem um vislumbre posterior dos Néfilins, quando os espias hebreus testemunham a presença desses gigantes na terra de Canaã. Essas passagens bíblicas, embora breves, desencadeiam um dilúvio de perguntas que transcende os séculos. Deuteronômio 2, versículos 10 ao 11. Havia ali também os Emins anteriormente, um povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eram considerados Néfilins. Aqui, o relato refere-se a outros grupos de pessoas que eram considerados como Néfilins. A análise minuciosa dessas passagens revela uma dança fascinante entre o celestial e o terreno, entre o divino e o humano. Que interpretações podemos extrair dessas escrituras antigas? Como esses relatos moldaram a visão espiritual das civilizações antigas? Ao desbravar as páginas sagradas, somos confrontados com um enigma que desafia nossas preconcepções e nos convida a explorar a interseção entre o sagrado e o profano. As referências bíblicas aos Néfilins emergem como fragmentos de uma narrativa cósmica, lançando-nos numa jornada para desvendar o significado oculto dessas passagens milenares. Desvendando Néfilins, uma análise comparativa nas escrituras sagradas. Nossa busca pela compreensão dos Néfilins nos leva a uma jornada intrigante através das diversas versões da Bíblia, buscando nuances e revelações que transcendem o tempo. Ao cotejar diferentes traduções, desvendamos camadas adicionais de significado nas passagens bíblicas que mencionam esses misteriosos seres. Adentremos as páginas antigas da Bíblia, onde as referências aos Néfilins ecoam como suspiros do passado, desafiando-nos a compreender o mistério desses seres. Gênesis, o berço das narrativas bíblicas, revela pistas intrigantes sobre a presença dos filhos de Deus entre os filhos dos homens. A passagem enigmática de Gênesis 6, versículo 1 ao 4, desvela um cenário onde os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, gerando uma linhagem de gigantes, os Néfilins. Uma análise cuidadosa dessa narrativa revela camadas de significado, provocando a reflexão sobre quem eram esses filhos de Deus e qual era o propósito divino por trás de sua presença na Terra. Outras referências, como Números 13, versículo 33, fornecem um vislumbre posterior dos Néfilins, quando os espias hebreus testemunham a presença desses gigantes na terra de Canaã. Essas passagens bíblicas, embora breves, desencadeiam um dilúvio de perguntas que transcende os séculos. Deuteronômio 2, versículos 10 ao 11. Havia ali também os Emins anteriormente, um povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eram considerados Néfilins. Aqui, o relato refere-se a outros grupos de pessoas que eram considerados como Néfilins. A análise minuciosa dessas passagens revela uma dança fascinante entre o celestial e o terreno, entre o divino e o humano. Que interpretações podemos extrair dessas escrituras antigas? Como esses relatos moldaram a visão espiritual das civilizações antigas? Ao desbravar as páginas sagradas, somos confrontados com um enigma que desafia nossas preconcepções e nos convida a explorar a interseção entre o sagrado e o profano. As referências bíblicas aos Néfilins emergem como fragmentos de uma narrativa cósmica, lançando-nos numa jornada para desvendar o significado oculto dessas passagens milenares. Desvendando Néfilins, uma análise comparativa nas escrituras sagradas. Nossa busca pela compreensão dos Néfilins nos leva a uma jornada intrigante através das diversas versões da Bíblia, buscando nuances e revelações que transcendem o tempo. Ao cotejar diferentes traduções, desvendamos camadas adicionais de significado nas passagens bíblicas que mencionam esses misteriosos seres. Comparar versões como a Almeida, a Nova Versão Internacional e a Bíblia de Jerusalém nos permite apreciar as nuances linguísticas e interpretativas que moldam nossa compreensão. Cada escolha vocabular e estrutura frasal contribui para a teia complexa de significado, proporcionando uma visão abrangente das narrativas
envolvendo os Néfilins. No entrelaçar dessas diferentes versões, surge uma discussão fascinante sobre como os Néfilins interagem com personagens bíblicos consagrados. Como esses seres enigmáticos se entrelaçam com as trajetórias de figuras como Noé, Abraão e Moisés. Suas presenças nas Escrituras reverberam além das páginas, desafiando nossa compreensão do divino e do humano. Essa análise comparativa não apenas enriquece nossa apreciação das histórias bíblicas, mas também abre portas para uma compreensão mais profunda da teologia subjacente. Ao traçar os fios da narrativa bíblica que envolvem os Néfilins, somos convidados a explorar a interconexão entre os eventos celestiais e as experiências terrenas, mergulhando nas águas profundas da fé e do mistério. Os Néfilins, envoltos em mistério e fascínio, não são apenas personagens de um relato antigo, mas portadores de significados teológicos profundos que ecoam através dos séculos. Nossa jornada rumo à compreensão desses seres transcendentes nos leva a explorar os matizes simbólicos que permeiam suas narrativas. No epicentro dessa exploração teológica está a questão intrincada do relacionamento entre o divino e o humano. Os Néfilins, como filhos da união entre seres celestiais e terrenos, representam a interseção entre o transcendente e o mundano. Suas histórias sugerem uma ligação peculiar entre o reino espiritual e o material, provocando reflexões sobre a natureza da divindade e seu envolvimento na jornada humana. A presença dos Néfilins nas Escrituras também levanta questões sobre o papel da intervenção divina na história da humanidade. Seu surgimento e influência desafiam nossa compreensão convencional da providência divina, convidando-nos a considerar que há mistérios e propósitos divinos que transcendem nossa compreensão finita. Ao explorar esses possíveis significados teológicos e simbólicos, somos instigados a mergulhar nas profundezas da teologia bíblica. Os Néfilins, longe de serem apenas personagens mitológicos, tornam-se catalisadores para contemplações mais amplas sobre a natureza da divindade, a relação entre o céu e a terra, e o contínuo desdobramento do plano divino na história da humanidade. A presença intrigante dos Néfilins no Antigo Testamento vai além da narrativa superficial, entrelaçando-se com as mensagens mais amplas que ecoam nas páginas sagradas. Como peças de um mosaico teológico complexo, os Néfilins transcendem o papel de simples personagens, oferecendo-nos uma lente única para entender verdades mais profundas. Ao traçar a conexão entre esses seres enigmáticos e as mensagens abrangentes do Antigo Testamento, somos desafiados a refletir sobre a dualidade inerente à experiência humana. Os Néfilins, como catalisadores de mudanças cósmicas, ecoam os conflitos existenciais que permeiam as histórias bíblicas. Suas interações com personagens como Noé e os patriarcas destacam a constante luta entre o divino e o terreno, a justiça e a misericórdia, a queda e a redenção. Na contemporaneidade, a compreensão dos Néfilins se torna um espelho para nossa própria jornada de fé. Suas narrativas desafiam-nos a explorar as fronteiras da crença, a questionar o desconhecido e a abraçar o mistério como uma parte intrínseca da busca espiritual. Os Néfilins, embora envoltos em mistério, emergem como arautos da complexidade da fé, incentivando-nos a não apenas aceitar dogmas, mas aprofundar nossa compreensão das verdades divinas e a aplicá-las à nossa jornada espiritual contemporânea. Ao explorarmos os enigmas dos Néfilins, convido cada buscador de sabedoria bíblica a compartilhar suas próprias interpretações e questionamentos nos comentários. Sua perspectiva única pode iluminar novos caminhos de entendimento, transformando esta jornada em uma experiência coletiva de descoberta espiritual. Aprofundemos ainda mais nossa busca pela verdade bíblica. Inscreva-se para receber mais conteúdo profundo que desvenda os mistérios da Escritura. Juntos, podemos criar uma comunidade vibrante e comprometida com a exploração das riquezas da Bíblia. Agradeço imensamente pelo tempo dedicado a esta exploração. Seu envolvimento fortalece a jornada, e cada questionamento nos impulsiona a alcançar novas alturas na compreensão das verdades divinas. Compartilhe este vídeo com outros buscadores de sabedoria bíblica, convidando-os a se unirem a nós nessa emocionante busca pelo conhecimento espiritual. Que continuemos a desvendar os mistérios juntos, construindo uma comunidade que busca, questiona e cresce em fé.